Será que a idade mínima para aposentar vai mudar em 2025? Fique comigo para entender tudo sobre essas mudanças e como isso pode afetar a sua aposentadoria. Antes de começar, quero te convidar a se tornar um membro do nosso canal e, como membro do canal, você vai participar de um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você vai esclarecer todas as suas dúvidas diretamente comigo e em tempo real. Agora vamos ao que interessa. Vamos começar falando sobre a aposentadoria por idade, que é a mais comum. Antes da reforma da Previdência, os homens, para conseguir se aposentar por idade, bastava completar 15 anos de tempo de contribuição ao INSS e atingir a idade mínima de 65 anos. No caso das mulheres, também 15 anos de contribuição ao INSS e 60 anos de idade, o que mudou com a reforma da Previdência de 2019. Para os homens, aqueles que já estavam contribuindo ao INSS continuam com o direito de se aposentar com 15 anos de contribuição, mais a idade mínima de 65 anos. Para aqueles que começaram a contribuir depois da reforma da Previdência, vão precisar contribuir durante 20 anos e também atingir a idade de 65 anos. No caso das mulheres, continua sendo 15 anos de contribuição ao INSS, porém, elas precisam de 62 anos de idade para obter a aposentadoria por idade. Em 2025, essas são as regras que continuarão valendo, tá bom? Agora vamos falar sobre a outra aposentadoria, uma outra modalidade que é a aposentadoria por pontos. Antes da reforma da Previdência, a pontuação era a seguinte: homens 96 pontos e no mínimo 35 anos de contribuição ao INSS. Somando os 35 mais a idade, teria que dar 96 pontos. No caso das mulheres, era 86 pontos. No mínimo, 30 anos de contribuição ao INSS, somado à idade, precisava dar a soma de 86 pontos. Mas isso foi mudado com a reforma da Previdência de 2019 e agora, em 2025, daqui a alguns meses, essa pontuação vai aumentar novamente. No caso dos homens, em 2025, eles vão precisar somar 102 pontos para obter a aposentadoria por pontos. E também precisam cumprir no mínimo 35 anos pagando o INSS. A soma dos 35 anos mais a idade precisa somar 102 pontos. No caso das mulheres, a soma vai ser, em 2025, de 92 pontos. E, no mínimo, as mulheres precisarão comprovar 30 anos pagando o INSS. A soma desses 30 anos que a mulher está pagando INSS, mais a sua idade, precisa dar 92 pontos. Uma outra modalidade de aposentadoria que vai mudar em 2025 é a aposentadoria por idade progressiva. E quais são os requisitos para se aposentar pela idade progressiva? No caso dos homens, a partir de 2025, precisarão ter no mínimo 64 anos de idade, mais 35 anos no mínimo pagando o INSS. Para as mulheres, em 2025, elas vão precisar ter no mínimo 59 anos de idade e também precisarão demonstrar que já foram pagos 30 anos ao INSS. A aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais. Ela deixou de existir com a reforma da Previdência de 2019. Ou seja, aquela modalidade de aposentar sem comprovar uma idade mínima, homens 35 anos de contribuição e mulheres 30 anos de contribuição ao INSS, deixou de existir, passando a existir as regras de transição. Essa que eu acabei de falar da idade progressiva é uma das regras de transição. Também, após 2019, teve a regra de transição de 50% para aqueles que estavam faltando no máximo 2 anos
para atingir o tempo necessário. Resta, atualmente, ainda a regra de transição de 100% para aqueles que também faltavam aí 3, 4 anos para conseguir a aposentadoria pela antiga regra que existia, que era por contribuição. Essa regra deixou de existir e aí veio a regra de transição de 100%. Ou seja, para um homem que tinha naquela época 31 anos de contribuição e faltavam 4 anos de contribuição, eles precisam completar esses 35 anos e pagar aquele pedágio de 100%, ou seja, mais 4 anos. Para quem faltava 4 anos em 2019, precisa contribuir durante 8 anos ao INSS para conseguir a sua aposentadoria pela regra de transição de 100%, lembrando que exige também uma idade mínima. No caso dos homens, essa idade mínima é de 60 anos. Para as mulheres, a idade mínima é de 57 anos e também precisam demonstrar 30 anos de contribuição ao INSS, lembrando que elas também precisam pagar o pedágio de 100%. Em 2025, a aposentadoria especial, que é aquela que garante uma aposentadoria mais cedo, ou que deveria garantir uma aposentadoria mais cedo, ela continua conforme foi estabelecido com a reforma da Previdência. Ou seja, para aqueles que conseguiram completar no mínimo 25 anos antes da reforma da Previdência, possui o direito adquirido para pedir a aposentadoria sem a comprovação de uma idade mínima. Porém, aqueles que passaram a contribuir depois da reforma da Previdência, depois do dia 13 de novembro de 2019, além dos 25 anos de contribuição, eu estou falando de 25, mas tem aqueles que precisam comprovar 20 anos de contribuição e aqueles que precisam comprovar 15 anos de contribuição. Mas a grande maioria precisa demonstrar 25 anos de contribuição exercendo atividade especial. Esses que começaram a contribuir depois da reforma da Previdência vão precisar demonstrar que cumpriram os 25 anos e também alcançaram no mínimo 60 anos de idade. Por enquanto, essa é a regra que está valendo para 2025 a respeito da aposentadoria especial. É claro, também tem a regra de transição de 86 pontos, onde é necessário comprovar no mínimo 25 anos de atividade especial, somar a sua idade e essa soma precisa dar 86 pontos. Dando 86 pontos, é possível solicitar a aposentadoria especial pela regra de transição sem a comprovação de uma idade mínima. Lembrando que também é possível somar tempos de contribuição em outras atividades que não seja especial para dar os 86 pontos. Enfim, em 2025, na verdade, vai aumentar aí o tempo que você precisa ter, seja de idade, seja de contribuição, a fim de obter a sua aposentadoria. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comente, compartilhe e também torne-se membro aqui do canal para participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu esclareço todas as suas dúvidas em tempo real. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.